quero que você enterrasse de uma vez por todas, para que ninguém nunca tenha problema com versículos bíblicos do Antigo Testamento, nem nada disso. Gênesis capítulo 5, 15, verso 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Esse é o Egito, tá? Onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, né? O que ocorreu depois com eles no Egito. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. Esse cá é a terra de Canaã. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Olha só, esse finalzinho. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O que está acontecendo aqui? Canaã era onde Abraão morava. E aí Deus prometeu a Abraão: Abraão, eu vou te dar a terra de Canaã. Só que eu não posso te dar agora, porque tem outras pessoas morando, e eu não vou executar juízo contra elas, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não atingiu, né, a medida certa. Ou seja, havia pessoas muito más em Canaã, mas Deus falou: não, elas são más, mas ainda há esperança para elas, eu tenho que ser paciente, vou dar chance para elas se arrependerem. E quanto tempo Deus deu para os amorreus se arrependerem? Povos cruéis, assassinos. Deus deu 430 anos para que o povo que morava em Canaã se arrependesse, né, se tornassem pessoas melhores. 430 anos, irmãos, de paciência de Deus. Nosso país aqui tem 500 e poucos anos, né? Veja só, Deus deu quase que a idade do Brasil para que aquelas pessoas se arrependessem. Então, enquanto eles não se arrependessem, enquanto não melhorasse, pelo contrário, fosse só piorando, Deus permitiu que o povo de Israel ficasse no Egito lá há muito tempo. Depois, quando atingiu a medida de maldade, ou seja, os amorreus, os cananeus, ficassem num nível de maldade tão extrema, que aí Deus falou: agora não dá mais para suportar. Agora, né, esgotou a minha paciência, agora eles vão ter que sofrer o juízo, vão ter que ser condenados. Então, veja, Deus deu 400 anos de tempo para ele se arrepender. Deus sempre dá chance de arrependimento, irmãos. Paciência, chance de arrependimento, misericórdia. Outro ponto, chance de arrependimento. Nínive, a gente conhece lá na história de Jonas. Nínive era a capital do Império Assírio, que foi um dos impérios mais violentos da história da humanidade. Eu não posso nem descrever aqui as formas de execução que eles matavam as pessoas, para não ficar escandalizado vocês aí, para não escandalizar vocês. Então, era um povo que, dizem que a cidade de Nínive, as ruas escorriam sangue por todas as ruas da cidade. Tamanha a crueldade, a selvageria de lá. E o que Deus faz? Deus vai e destrói a cidade? Não. Primeiro ele pega Jonas e fala: Jonas, vá até Nínive, pregue para que aquela cidade se arrependa. E aí Jonas não queria ir, né, porque era uma cidade muito violenta, etc. Ele foge, engolido pelo peixe lá, etc. Enfim, Jonas acabou indo até Nínive, prega para aquela cidade. O que acontece? A cidade toda se arrepende. Eles todos se arrependem. E aí, Jonas fica nervoso com Deus, porque falou: Deus, eu queria que você destruísse essa cidade. E aí Deus dá um exemplo para Jonas. Jonas deita debaixo de uma árvore, e Deus, de propósito, faz aquela árvore murchar, e aí Jonas perde a sombra dele, né, que estava um calor muito grande, e Jonas se rebela contra Deus e fala: Deus, por que essa árvore que estava me dando sombra, por que você destruiu essa árvore? Estava tão bom aqui. E aí Deus fala para Jonas: Jonas, você está preocupado com uma árvore, e eu não deveria ter compaixão de 120 mil pessoas que moram em Nínive hoje? Então, Deus sempre dá chance de arrependimento, mesmo para as piores pessoas do mundo. Deus dá chance, sempre. Deu chance a Hitler, deu chance para Stalin, deu chance para os piores, sempre dá chance de arrependimento. Agora, quem não quer arrepender-se, só quer propagar o mal, Deus não vai ficar em silêncio enquanto as pessoas causam mal de forma alguma. Em Ezequiel capítulo 33, olha o que Deus diz, irmãos, não precisam abrir. Deus diz: olha, juro pela minha vida, diz o Senhor Todo-Poderoso, eu não tenho prazer na morte dos ímpios.
Eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos maus e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Deus implorando para as pessoas, olha, voltem, parem de fazer maldade. Parem de causar sofrimento. Esse é o caráter de Deus. E ele fala, eu juro pela minha vida, eu não tenho prazer na morte do ímpio. E no capítulo 18 ele fala, eu não me agrado com a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus não tem prazer na morte de ninguém, irmãos. Agora, ele faz, como nós falamos, opus alienum, algo estranho ao caráter de Deus. E ele tem que fazer para deter o mal, interromper o mal. Ou ele faz isso, ou o sofrimento se perpetua. E uma coisa que nós temos que saber, irmãos, é que Deus ele é soberano sobre a vida. Ele tem o direito de tirar a vida de quem ele quiser, irmãos. Veja, as pessoas hoje têm um entendimento completamente errado, como se Deus fosse obrigado a te dar a vida. Não, a vida é um privilégio, é uma dádiva, é um presente. Deus te deu hoje você está vivo. Amanhã, se Ele quiser te dar, amém. Se Ele não quiser, amém também, irmãos. Ele não tem nenhuma obrigação. Ele te deve alguma coisa? Você pagou alguma coisa para que Deus te deva? Não, Ele não deve vida a ninguém. Se Ele quiser amanhã levar meus filhos, eu vou sofrer muito, mas é direito de Deus. Nós sabemos que nós vamos perder os nossos entes queridos, nós sabemos. Se antes da nossa partida ou depois, enfim, Deus ele é soberano para fazer isso. Ele tem o direito. E a gente sabe, né? A gente sabe, todos nós sabemos que existe algo chamado morte e que Deus faz com todos. Seja num acidente de trânsito, seja numa doença, seja o que for, todos nós vamos partir. E Ele tem o direito de fazer isso. A gente não pode questionar a Deus, porque Ele vai fazer isso e Ele não está roubando algo que é nosso. Né? Ele está apenas dizendo, agora chega, você já viveu bastante, né? Agora está na hora de ir embora. Antigamente, eu gosto de voltar, alguns anos atrás, como as pessoas tinham mais sabedoria em relação a isso, irmãos. Há 50, 100 anos atrás, se uma mãe perdia um filho, a resposta das pessoas é, Deus sabe o que faz, né? Foi da vontade de Deus. E hoje em dia as pessoas falam, não, a morte nunca é da vontade de Deus. Como não? Como não, se as pessoas morrem o tempo todo? Algo vai escapar da vontade dele? Não. É da vontade dele. Se ele leva uma pessoa, né, sofra a perda, né, lamente, mas Deus sabe o que está fazendo. E a gente precisa lembrar, irmãos, que que a gente tem que guardar isso no coração, que a nossa vida não é aqui. Não é aqui. Se uma pessoa morre, ele vai para a eternidade. Vai para a eternidade. Por exemplo, se meu filho morre, eu vou sofrer a perda dele. Mas pergunta para ele, se ele morresse, ele ia querer voltar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Fica quieto aí, me deixa aqui com Deus. Ele vai estar num lugar 1 milhão de vezes melhor. Então, se você quer a volta daquela pessoa, é até, de certa forma, um egoísmo, porque a pessoa está bem com Deus. Se uma pessoa morre, se uma criança morre numa tragédia, a pessoa diz, como é que Deus permitiu isso? Como assim, como Deus permitiu isso? A criança está na glória com Deus, está feliz da vida, está pulando lá de felicidade, escapou de muitos anos de sofrimento na terra, e Deus sabe o que faz. Então, se alguém é levado, Deus sabe o que faz, e vai estar na glória. Eu tenho citado para algumas pessoas, né, o caso de Jó. Ele tinha lá, né, 1.000 ovelhas, né, 5.000 bois, etc, etc, etc. Ele perde tudo, fica doente, e depois de todo aquele sofrimento, Deus dá em dobro tudo para Jó. Ele tinha 10 filhos, 500 ovelhas, 5.000 bois, por exemplo. E daí a Bíblia diz, Deus deu tudo em dobro para Jó. Em vez de 500 ovelhas, passou a ter 1.000. Em vez de ter 5.000 bois, passou a ter 10.000 bois. E aí, a Bíblia não explica, mas fica algo estranho no ar. Porque Deus deu tudo em dobro, mas ele tinha 10 filhos, os 10 filhos morreram, e depois ele ganhou 10 filhos. Tudo ele passou a ganhar em dobro, mas os filhos eram 10 e depois ganhou 10. Aí você pergunta, por que Jó não ganhou em dobro também os filhos? Mas Jó ganhou em dobro os filhos. Porque ele tinha 10, os 10 morreram e estão na glória. Agora tem mais 10. Quantos filhos Jó teve? 20. 20 filhos. Ele passou a ter em dobro, é que as pessoas ignoram
a eternidade. As pessoas ignoram a eternidade, e não pode ser assim. O cristão, não. O cristão, não pode, né? E quando a gente lê em Salmos, irmãos, por exemplo, Salmos tem muito isso, eu já expliquei isso uma vez, tem o que a gente chama de salmos imprecatórios, salmos de maldição, onde, por exemplo, Davi está amaldiçoando seus inimigos, eu quero que eles morram. Aquele salmo é segundo o caráter de Deus, irmãos? Não. Mas é Davi desabafando diante de Deus. Assim como às vezes você desabafa, né? Uma pessoa está te fazendo sofrer, você desabafa com Deus. Deus, aquela pessoa, ela tem sido um espinho na minha vida. Você desabafa com Deus. Está certo aquilo? Não. Não está. Aquilo não está provendo, então, não está vindo de Deus, está vindo de Davi, né? E ele está desabafando. É importante desabafar? É. Desabafe com Deus, fale ali com Deus, coisas às vezes ruins, mas fale, desabafe com Ele, para que aquilo não fique no seu coração. Você desabafa, sai do seu coração aquilo, e Deus vem com a paz dele no seu coração. É terapêutico, exatamente, né? As terapias fazem isso, e a Bíblia faz isso, né? Nos Salmos a gente vê isso. Agora, irmãos, uma coisa que as pessoas ignoram em relação à Bíblia, é o que a gente chama na teologia de revelação progressiva. Veja só. O ser humano foi criado perfeito, moralmente perfeito, seres bons 100% do tempo, Adão e Eva, pecaram, caíram, se afastaram de Deus. A humanidade caiu numa depravação, numa corrupção, numa coisa terrível que a gente viu lá nos tempos de Noé. Todo o pensamento do ser humano era voltado para o mal. Esse monstro, o ser humano se tornou, né? E se a gente não tiver o cuidado, o mundo vai voltar a isso novamente, que a gente tem visto, diante dos nossos olhos, os valores serem destruídos. E o ser humano, a tendência é se afastar dos valores, é se tornar monstros como eram na época lá do dilúvio. Então, o ser humano se afastou, se tornaram monstros horríveis, Deus interviu com o dilúvio. Começou de novo com Noé. De novo, as pessoas se afastaram completamente, até que ninguém mais conhecia Deus. Deus aparece para Abraão, de novo, dando chances à humanidade, se revela a Abraão. E veja, quando Deus aparece para Abraão, irmãos, as pessoas não conheciam mais nada sobre Deus. Mais nada. Não tinham conhecimento do que era bom, do que era mal. As pessoas simplesmente iam fazendo as coisas, iam matando, iam roubando, não estavam nem aí com nada. Deus pega essas pessoas ignorantes moralmente e começa a ensinar. O que é certo, o que é errado. Olha, isso vocês não devem fazer, né? E as pessoas não entendem, sofrem para entender, porque as pessoas eram selvagens mesmo, irmãos, eram bárbaros, eram horríveis. Então, o que Deus fez? Pegou o ser humano, a partir de Abraão, botou numa creche de ensinar o que é certo e o que é errado, e começa a ensinar. Ali na creche, ele vai ensinar física quântica para a pessoa? Vai ensinar princípios morais elevados? Não, porque a pessoa não tem condição de receber aquilo. Então, quando você pega em alguns trechos da Bíblia, Deus está ensinando para uma criança, numa creche, o mínimo para a pessoa crescer moralmente. Depois da creche, vem o colégio, segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado. Então, a Bíblia, a gente diz na teologia, que é uma revelação progressiva. Deus pega o ser humano monstruoso, selvagem, e começa a ensinar algumas coisas. Olha, isso aqui você faz, melhora nisso, melhora naquilo. Então, no Antigo Testamento, a gente vê isso muito, irmãos. A infância moral do ser humano. E Deus vai tentando explicar o que a pessoa consegue entender. Não adianta você tentar explicar uma equação da física para uma criança que está na creche. Não adianta, não vai entender. É perda de tempo. É a mesma coisa. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, veja, já numa época muito mais avançada, ele chegou para os discípulos e falou, olha, para os discípulos que já estavam há 3 anos com Jesus, um pouco antes de morrer, Jesus falou, olha, eu tenho muito o que lhes dizer, muita coisa para ensinar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Vocês ainda não podem suportar. Jesus falou, olha, não adianta eu tentar explicar para vocês, vocês não vão entender. Então vai ter que ser depois. Então isso a gente chama de revelação progressiva. Deus vai ensinando à medida que o ser humano conseguia entender. Então, quando você abre aqui em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando Deus revela a lei para Moisés, algumas leis são muito duras, irmãos. Tem muita execução, né? Se acontecer tal coisa, você enforca a pessoa. Se acontecer tal coisa, você apedreja a pessoa. Tem muito isso. Agora,
se isso era uma evolução, imagina como era antes. Deus, ele vai evoluindo, vai ensinando o que o ser humano consegue, e se algo era, quando você lê, parece cruel, parece absurdo, imagina como era antes. Quando Deus revela uma coisa, Ele está melhorando o que é ruim, às vezes, melhorando o que é pior. Pode ser algo ainda não muito bom, mas era melhor do que o que estava antes. Por exemplo, uma passagem que o pessoal comenta muito no Antigo Testamento. Deus diz, olho por olho, dente por dente. Se alguém te furar o olho, você tem o direito de furar o olho da pessoa. Se ele te arrancou um dente, você arranca um dente da pessoa. Se ele te deu uma pedrada, você devolve uma pedrada. Né? Se ele amputou o seu braço fazendo alguma coisa, você tem o direito de amputar o braço daquela outra pessoa. Isso parece um pouco forte para nós hoje. Agora imagina como era antes. Se uma pessoa no trabalho ali, construindo uma casa, cai um martelo e corta o braço de uma pessoa, você acha que aquela pessoa que teve o braço amputado ia fazer o quê com o outro? Nessa época de selvageria, ia matar o cara, a mulher, os filhos, ia correr atrás de ti, o irmão, ia sair matando todo mundo, irmãos. Era esse o nível de selvageria. E Deus falou, olha, no máximo, você só pode retribuir à pessoa, no máximo, o mal que ela te fez. No máximo. No máximo. E mesmo isso que parece selvagem, você não consegue praticar. Você. Olho por olho, dente por dente. Se ali na rua você sair, né, e uma pessoa tem um acidente, a pessoa sai nervosa e te dá um soco na cara, você vai devolver apenas um soco na cara da pessoa? Não, ela me deu só um, então eu só posso dar um. Não, você vai dar 3, 4, 5, vai dar chute, vai jogar no chão, vai fazer uma maior confusão. Porque o ser humano não consegue retribuir na mesma proporção. Se você é atingido, você quer fazer muito mais. Se uma pessoa fala mal de você no serviço, você vai falar muito pior dela, etc. Então, Deus falou, olha, isso é horrível, mesmo assim é horrível, mas, no máximo, retribua o máximo que ela te fez, seja proporcional. Agora, quando você chega no Novo Testamento, revelação progressiva, o ser humano já tem condições de receber um pouco mais. E o que Jesus fala? Se alguém te der um tapa numa face, vire a outra. Se alguém te roubou a capa, entregue a túnica. Se ela te força a andar 1 milha, anda 2. Dê ao que te pede. Dê emprestado a quem te pede, pronto. E nós lemos aqui no Salmo 137, Davi dizendo, eu tenho ódio dos meus inimigos, ódio. Ah, está na Bíblia, eu tenho que praticar isso? Não, irmãos, aquilo lá é o desabafo de Davi. E o que a gente fica entre o ódio que Davi fala, eu tenho ódio pelos meus inimigos. O que Jesus fala? Ore pelos seus inimigos. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Deus vai se revelando progressivamente, ensinando o ser humano. Agora, a maior loucura é você pegar a infância moral do ser humano aqui do Antigo Testamento e querer praticar hoje. Não, pega as coisas mais avançadas que estão lá no Novo Testamento, que Deus foi revelando ao ser humano. As pessoas não entendem isso, que o ser humano era um monstro, e Deus teve que ir ensinando aos poucos, evoluindo, até que chegasse ao ponto que Deus pudesse ensinar coisas mais profundas. Uma criança de 1 ano, não sei se vocês já viram, tem tipo uma coleira, que você põe no braço da criança, né? Põe no braço da criança e leva, né? Como se fosse uma coleirinha de cachorro. Isso é meio feio, né, irmãos? Mas é melhor isso do que perder a criança numa multidão. Né? Você vai num parque de diversões, é melhor você andar com ela na coleira do que perder a criança. Agora, faz sentido você fazer a mesma coisa com um filho de 25 anos? Não. A mesma coisa. Né? Deus ensina algumas coisas aqui para crianças de 1 ano. Agora, você que tem 25 anos, conhece a cruz, conhece o Espírito Santo, conhece o que Jesus ensinou, e você vai praticar coisas que uma criança de 1 ano praticava? Não. Um exemplo dessa questão de revelação progressiva, o próprio Jesus dá, em Mateus capítulo 19. As pessoas chegaram para Jesus e disseram, Jesus, a gente pode se divorciar da nossa mulher? Jesus falou, não. Porque lá, Deus no princípio criou homem e mulher e disse que deixarão pai e mãe e os dois se tornarão uma só carne. Jesus voltou lá no princípio, onde o ser humano era perfeito.
Não, eles se tornam uma, deixa pai e mãe e se tornam uma só carne. Não ao divórcio. Aí os fariseus, o que eles fizeram? Jesus está aqui, ó. Moisés permitiu da carta de divórcio. Moisés permitiu. E agora, Jesus? Jesus falou, isso aí é na infância moral do ser humano. Eu estou falando da perfeição em Adão e Eva. E Jesus falou, Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês. Não era esse o plano de Deus, nunca foi. Nunca foi. Foi por causa da dureza de coração de vocês. Ou seja, o ser humano tinha um coração tão duro, tão podre, que Deus falou, é melhor permitir isso do que o cara ter 20 mulheres, adulterar, fazer um monte de confusão. Então, Deus tolerou isso, suportou isso contra a vontade dele. Contra a vontade dele. De novo, Deus permitiu isso por causa da dureza do coração do ser humano. Então, algumas coisas você vê no Antigo Testamento, é Deus tolerando aquilo, suportando aquilo por causa da dureza do coração do ser humano. E o que está acontecendo hoje em dia, irmãos? O coração do ser humano está voltando a ser duro, de pedra, corrupto, podre. Estão divorciando para todo lado, todas as práticas que o cristianismo foi abolindo, pelos ensinos de Jesus, pelos ensinos dos apóstolos, pedofilia, divórcio para todo lado, né? Agora, homossexualismo, agora tem casamento, multiafetivo, é um homem com 2 mulheres, 2 homens com uma mulher, já está tudo, irmão, tudo isso está voltando, tudo está voltando, né? Na época dos cristãos, tinha lá os gladiadores, né, que iam lá no Coliseu, iam se matando lá, e as feras. Hoje está voltando isso também, tem o UFC, tem um monte de gente se estapeando, sangrando, se matando. Onde isso vai parar, né, irmãos? Começa assim, depois... Então, irmãos, não dá para você julgar uma época baseada em outra. Hoje é muito fácil você pegar algo do Antigo Testamento e falar, olha que cruel. Mas para a época foi uma evolução, assim, quase insuportável. O ser humano, meu Deus, mas isso é ser bonzinho demais. O que para nós é duro, é cruel, para a época, isso é ser bom demais, meu Deus. É muita misericórdia, muita compaixão. Então, Deus vai ensinando as pessoas o que elas conseguem entender, conseguem captar. E, diante disso, você vai ser cobrado, que Jesus diz, olha, quem conhece pouco, vai ser, quem tem pouco vai ser cobrado pouco. Quem tem muito vai ser cobrado muito. Né? A gente vê os heróis do Antigo Testamento, eles eram cheios de falhas, mas eles conheciam pouco a Bíblia, irmãos. Eles não tinham o Novo Testamento para ler. Abraão tinha um Novo Testamento para ler? Não. Davi tinha? Não. Eles vão ser cobrados pelo pouco que eles conseguiam produzir. E o pouco de conhecimento que eles tinham de Deus, a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Eles venceram o invencível, suportaram o insuportável. E hoje, conhecendo todas as Escrituras, todo o Novo Testamento, vendo que Jesus morreu numa cruz por nós, às vezes por bobeirinha, né, uma dorzinha, uma doençazinha, a pessoa já quer largar Deus. Você vai ser cobrado por esse muito que Deus ensina. E veja, irmãos, quando as pessoas dizem que a Bíblia é um livro violento, os grandes homens de Deus da história, eles são violentos? Pega Agostinho, pega São Tomás de Aquino, pega até São Francisco, enfim, todos esses grandes homens de Deus. A marca deles é a violência? Não. Eu, pastor Wagner, quanto mais você lê a Bíblia, mais manso você se torna. Mais amoroso você se torna, mais amável você se torna. É os frutos do Espírito, né? Amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Então, não tem nada disso de violência na Bíblia. Ninguém, lendo Bíblia, se torna violento. Aí você fala, mas e as cruzadas? E a Santa Inquisição? Irmãos, aquelas pessoas fizeram o que fizeram, não foi por excesso de Bíblia, foi por falta dela. Foi por falta, porque se lesse Jesus dizendo, ame os seus inimigos e ore pelos que os perseguem, eles fariam aquilo. Jesus disse, olha, não use da espada, porque quem usa da espada, pela espada morrerá. Então, onde você vê violência, onde você vê essas coisas, não vem de Deus, vem da mente humana podre e não das Escrituras. Jesus, falando novamente dessa revelação progressiva, lá em Mateus capítulo 5, ele diz, olha, vocês leram o que foi escrito pelos antepassados.
por exemplo, não matarás. E Jesus diz, eis que eu lhes digo. E aí ele fala o princípio superior, o princípio maior. Ele evolui o ensino. Está escrito, não matarás, mas eis que eu lhes digo, não se irem contra o seu próximo. Não chame ninguém de tolo. Não chame ninguém, não xingue ninguém. Então veja só, não matar era um princípio difícil de ser obedecido na época da lei. Agora Jesus fala, agora que vocês conseguem não matar, não odeiem ninguém. Porque você odiar alguém é você estar matando ele no seu coração. Revelação progressiva, Deus vai ensinando o ser humano. Quando Tiago e João, junto com Jesus, eles foram pregar num povoado, e as pessoas não quiseram ouvir Jesus, não quiseram, falaram, olha, sai daqui, sai da cidade, nós não queremos te ouvir. Tiago e João falaram para Jesus, mestre, queres que a gente chame fogo do céu e destrua essa cidade? Quer que a gente peça para cair fogo do céu na cidade? O que Tiago e João estão trazendo à memória, irmãos? Sodoma e Gomorra. Olha, Jesus, Sodoma e Gomorra, Deus destruiu, né? A gente vai destruir essa cidade aqui também, porque não quis ouvir a mensagem da salvação. Vamos, Jesus, a gente pode pedir para mandar fogo do céu? E aí Jesus falou, vocês não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para destruir o ser humano, eu vim para salvar. Eu não vim para destruir a vida de ninguém, eu vim para salvar. Então veja, Deus executou juízo sobre Sodoma e Gomorra, executou contra a vontade dele. A vontade dele não é destruir ninguém, é salvar as pessoas. Sempre. Abra comigo em Hebreus capítulo 8, queridos. Então, irmãos, eu quero que vocês guardem isso. O Antigo Testamento é algo que Deus ensinou ao ser humano diante da época deles, mas o que veio depois é o que nós temos que obedecer, é o que veio depois. Hebreus 8, verso 6. Olha o que diz. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, é superior ao do Antigo Testamento. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Verso 13. Chamando nova essa aliança, né, do Novo Testamento, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Veja, então quando você pega o Antigo Testamento, irmãos, não pense, isso é a palavra de Deus, eu tenho que obedecer. Calma aí, calma aí. É algo antiquado e envelhecido e a ponto de desaparecer. Existem princípios do Antigo Testamento que são bons? Sim. Mas cuidado, porque as coisas de lá foram ensinadas na infância moral do ser humano. Muitas coisas dali já foram superadas pelo Novo Testamento. E Jesus é o exemplo que nós temos que obedecer, queridos. Passa algumas páginas aí, Hebreus 10. Primeiro versículo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Veja, é uma sombra, não é a realidade das coisas. É uma coisa que Deus ensinou assim, mas que depois viria o que era real, viria o que era perfeito, viria o que era melhor. Em Colossenses capítulo 2 diz assim, essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, se você quer alguém para seguir de exemplo, siga Jesus, porque Jesus é a revelação perfeita de Deus. Se você tentar seguir o exemplo de Abraão, o exemplo de Davi, o exemplo de Jeremias ou Isaías, eles são cheios de erros, irmãos. Todos eles são cheios de erros. Tanto antes de Jesus quanto depois. Se você for seguir à risca o que Pedro faz, o que Paulo faz, eles também são homens que erram. Jesus não. Jesus você pega e ele é a revelação plena. Ele é o Deus encarnado. Eu quero ver alguém achar algum defeito em Jesus. Aí esse cara está de parabéns. Mas, no mais, irmãos, não. Cuidado quando você lê coisas do Antigo Testamento. Porque, como nós falamos, muito disso já foi ultrapassado, está envelhecido, está antiquado, né, está a ponto de desaparecer. E como é que você sabe o que ficou ultrapassado? Olha para Jesus, sempre. Se Davi diz, eu tenho ódio pelos meus inimigos, e Jesus diz, não odeie ninguém, ame os seus inimigos e ore pelos os que o perseguem. Você fica com o exemplo de Davi ou o exemplo de Jesus? Exemplo de Jesus. Tudo você compara, o exemplo das coisas do Antigo Testamento e o exemplo de Jesus, e fica
com Jesus, porque Jesus é a revelação plena. Antes eram revelações parciais, sombras do que Deus queria ensinar. A realidade está em Cristo, a perfeição está em Cristo. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos, quando as pessoas, céticos aqui na nossa sociedade, vão criticar a Bíblia, principalmente essas páginas do Antigo Testamento, eles criticam baseado no quê, irmãos? Eles criticam baseado em valores cristãos. Eles nasceram numa sociedade cristã, que tem uma ótica cristã. Se você entrega as leis do Antigo Testamento para um romano, para um vândalo, para um mongol, para um huno, para um amorreu, para um cananeu, para um eteu, para um egípcio, para um assírio, para um celta, para um viking, qualquer um desses povos antigos, todos iam ler a lei do Antigo Testamento. Nossa, esse pessoal é bonzinho demais, para com isso. Ou então ia achar bom. Olha, essa pessoa que faz tal coisa, apedreja. Eles, opa, maravilha, que coisa linda. Agora, a pessoa que aprendeu de Jesus, nasceu numa sociedade onde os ensinos de Jesus são pregados e vão criticar, ou seja, a pessoa está se baseando nos ensinos de Cristo. Então, ela mesma já reconhece que o cristianismo é o que ensina a excelência moral. Qualquer outra época, se essa pessoa que está criticando nascesse em qualquer outra época do passado, em qualquer outra civilização do passado, mesmo as piores leis do Antigo Testamento, as mais duras, a pessoa ia falar, ou ia achar muito boazinha, ou então ia falar, não, é isso mesmo, muito bom. Hoje as pessoas criticam baseado no que aprenderam com Cristo. Vamos ficar de pé, queridos?